Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, é com alegria e gratidão que nos encontramos na Tua casa nesta manhã. Abençoe a cada um de seus filhos, a cada um dos adoradores aqui presentes. Venha bendizer a vida de cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muy bien, qué bueno estar acá, luego temprano. Gracias Carlos, gracias Giovanni, por este momento así tan de refrigerio para la alma, un momento de música, donde Dios trae la paz a nuestro corazón. Hoy de mañana salimos a las 6 de la mañana a hacer una Santa Cena para los jóvenes en China Muerta. 170 jóvenes estuvimos ahí. Lindo, viene esa juventud levantándose a las 5 de la mañana, una Santa Cena, pero no estaba lloviendo. Cuando estamos regresando empezó esto, no sé qué pasa con el tiempo. Me están diciendo que el problema son los brasileños cuando vienen acá y traen lluvia. Entonces, cuando sintamos falta de la lluvia, entonces vamos a traer uno para acá y llueve. ¿Está bien? ¿Tá? Pero que no llueva como llovió en otros lugares que sabemos. ¿Tá? Quiero presentar aquí al pastor Marcos Tosta, la iglesia. Él actualmente es evangelista en San Pablo, en la ciudad de Sorocaba, que es una de las asociaciones, porque San Pablo es una unión, la unión central, y una de las asociaciones es la asociación donde está trabajando. Empezó este año. Hasta el final del año pasado, él trabajaba en la asociación surpanarense, en cuanto yo trabajé 4 años. 4 años trabajamos juntos ahí. Fue mi ministerial algún tiempo, después fue el evangelista, todo ya está a 17 anos em la obra, eu 18, te llevo 1 ano. Bem menos de você. Isso. Você já está com 80 anos de obra. Você não vai traduzir, né? Isso não traduz o que ele está dizendo. Só que me está... E então, estamos aí, somos amigos, graças a Deus. Nos acompanha sua esposa Renata, está com nós, Renata. Tá? O pastor Marcos Tosta é um apaixonado por la obra. Já foi 3 vezes a África a hacer evangelismo. O último, em um bautismo onde pouca gente estava aí, 808 pessoas se bautizaram. Já estuvo também em Nova York, outra realidade, onde bautizaram somente 2 pessoas, isso na mesma conferência. Em suas vacaciones, como tem família que são na área de saúde, psiquiatría, médicos, tiene su hermana, psicóloga, trabaja en la obra en San Pablo también, se van a Amazonas a hacer un trabajo misionero en Amazonas, en sus vacaciones. Es un apasionado, es el capellán de toda esa obra. ¿tá? Y nosotros tenemos una alegría tenerlos acá. Pastor Marcos Tosta, que Deus nos bendiga en este momento a abrir su palabra. Muito bem, primeiramente a nossa alegria em estar com vocês aqui nessa manhã. A nossa saudação ao nosso dueto, gostei demais. Saludos al dueto. Muito bom. Gostou muito. Excelente. Acalmou o coração. O pastor estava quase levitando aqui. Eu já estava já subindo. Muito bom. Saudar a todos e também ao nosso amigo que ontem conhecemos, o Walter. Saludar a Walter, que ayer ele disse que lo conheceu. Seja bem-vindo, Walter. Seja bem-vindo, Walter. Essa aqui é a casa do pai. Esta é a casa del padre. E até que eu saiba, a casa do pai é a casa do filho. Hasta que ele sepa que a casa del padre é a casa del hijo. Então essa casa é tua também. Então esta casa é tua também. Tá? E bem-vindo a todos nós, né? Bem como a todos nós outros. Eu gostaria de antes só um minutinho. Pastor, até que hora que nós temos? Eu tenho bautismos desde um pouco tempo. Você me cutuca. Sim. Muito bem. Me está perguntando a hora que temos. A gente se empolga e vai falando, né? Sim, mas eu quero, nessa manhã, agradecer a Deus por estarmos juntos, por estarmos aqui comendo o pão da vida juntos. E vocês sabem que todo o ser humano, quer seja ele norte-americano, sul-americano, que é o nosso caso, todo europeu, ser humano, seja norte-americano, sul-americano, europeu, africano, todo ser humano vive entre 2 angústias. Todo ser humano vive entre 2 angústias. Ânsia por ter, e tédio de possuir. Tédio de possuir. Se queda mal porque quer possuir. Tener, possuir. Ânsia por ter, tédio de possuir.
todo ser humano sem Deus todo ser humano sin Dios é como um veleiro sem vela. es como un velero sin vela. Nenhum vento Ni un viento, ajuda. ningún viento ayuda. Agora, todo ser humano Ahora todo ser humano busca a felicidade. busca la felicidad. E é normal buscar a felicidade. Y es normal buscar la felicidad. Só quem não quer ser feliz é um ser doente, Pero él quiere ser un feliz, pero es un ser enfermo. né? E todo ser humano busca ser feliz. Pero todos buscan ser felices. Agora, a grande pergunta para nós essa manhã é: La pregunta de esta mañana es, você já notou que nós vivemos numa geração ¿ya vistes que nosotros vivimos una generación onde as pessoas têm tudo para ser feliz donde las personas tienen todo para ser feliz e nunca foram tão infelizes? y nunca fueron tan infelices? Nunca uma geração teve tanta comodidade, tanto conforto e tanto divertimento Nunca una generación tuvo tanto confort, tanta comodidad, tanto divertimiento como a nossa geração. como esta generación. E nunca uma geração tirou tanto a sua própria vida Y nunca una generación sacó su propia vida como a nossa geração. como esta generación. Então a pergunta que nos fica é o seguinte: Entonces, la pregunta que queda é a seguinte: es la siguiente. o que está acontecendo? ¿Qué está pasando? Alguma coisa está errada. Algo no está bien. Buscando a felicidade, Buscando la felicidad, nos encontramos com a infelicidade. nos encontramos con la infelicidad. O que está acontecendo? ¿Qué está pasando? Eu tenho 2 filhos jovens. Yo tengo grandes, 2 hijos grandes ya. ficaram em Curitiba estudando. Quedaron en Curitiba estudiando, ya están en la facultad los dos. E eu sempre disse a eles: Y yo siempre les dije a ellos, sabedoria sabiduría é aprender com o erro dos outros. es aprender con las fallas de los otros. Isso é sabedoria. Eso es sabiduría. Você não precisa cair num buraco No necesitas caerte a un hueco, a un agujero, para saber que ali machuca, para saber que ahí te ires, porque outros já caíram. porque otros ya cayeron. É por isso que eu gosto muito da Bíblia, Por eso me gusta la Biblia, porque ela não coloca só os acertos dos homens porque de Deus, no pone solamente los aciertos de los hombres, mas coloca também os erros. pero también sus fallas. Abraão, Abraham, o pai da fé, el padre de la fe, fracassou na fé várias vezes. fracasó en la fe varias veces. Davi, David, o grande rei de Israel, el gran rey de Israel, o pior pai da Bíblia, el peor padre de la Biblia, chefe de família péssimo, jefe de familia pésimo, mas um homem segundo o coração pero un hombre segundo el corazón de Deus. de Dios. Então, os homens Entonces los hombres falham. fallan. E eu louvo a Deus, Yo alabo a Dios, porque Deus coloca a falha desses homens porque Dios pone las fallas de esos hombres para a gente olhar para a gente para nosotros mirarnos a nosotros e ver que a gente, apesar de ser ruim, não é tão ruim assim. y vernos que a pesar de no sermos malos, no somos tan malos así. Porque os homens da Bíblia também erraram. Porque los hombres de la Biblia también fallaron E nós falhamos. y nosotros también fallamos. E cair faz parte do existir. Y caer hace parte del existir. Por isso eu quero nessa manhã aprender com você. Vamos aprender juntos. Por eso en esta mañana vamos a aprender juntos. Onde foram os lugares que Salomão buscou a felicidade? ¿Dónde fueron los lugares donde Salomón buscó la felicidad? Porque se teve um homem na Bíblia que buscou ser feliz, Porque si tuvo alguien en la Biblia que buscó felicidad, este foi Salomão. este fue Salomón. E ele buscou a felicidade em muitos lugares Y él buscó la felicidad en muchos lugares onde nós hoje buscamos. donde nosotros hoy buscamos. E depois que ele bateu em todas essas portas, Y después que él tocó en todas esas puertas, ele chegou a uma conclusão, él llegó a una conclusión, que é o que nós vamos ver hoje. lo que vamos a ver hoy. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Yo te invito a abrir tu Biblia, mas eu não quero abrir a Bíblia sem antes pedir para que Deus abra a nossa mente e o nosso coração. pero no hacemos eso si no antes oramos a Dios. Porque a Bíblia não é apenas um livro para ser entendido, Porque la Biblia no es solamente un libro para ser entendido, mas é um livro para ser vivido. pero es un libro para ser vivido. O nosso maior desafio não é entender a Bíblia. Nuestro mayor desafío no es entender la Biblia. O nosso maior desafio é viver a Bíblia. Nuestro mayor desafío es vivir la Biblia. Feche seus olhos. Cierra tus ojos. Pai, Padre, nesse momento nós vamos abrir da Tua palavra, en este momento vamos a abrir tu palabra, porque nós queremos comer do Teu pão porque queremos comer del pan e queremos beber da Tua água. y queremos tomar la agua. Fala, Senhor Jesus, ao nosso coração. Habla a nuestro corazón. Batiza-nos com o Espírito Santo. Bautízanos con tu Espíritu Santo. E que a palavra meditada Y tu palabra meditada possa ser a palavra vivida puede ser la palabra vivida por cada um de nós. por cada uno de Nos nosotros. abençoe nessa hora. Bendícenos en este momento, Em Teu nome. en tu nombre. Amém.
Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2. E nós vamos ver aqui a história desse grande rei de Israel, chamado Salomão, que foi incansável em buscar a felicidade. E vamos a ver a história deste grande rei, Salomão, que foi incansável em busca da felicidade. Como nós já vimos, eu quero que você tenha isso bem claro em mente, todo homem vive entre duas angústias. Todo homem vive entre duas angústias. Ânsia por ter Ânsia por tener e tédio de possuir. e tristeza por não possuir. A palavra de Deus nos diz assim, La palabra de capítulo Dios, 2, verso 1. Capítulo 2, versículo 1 de Eclesiastés. Disse comigo, vamos, Pensé en lo íntimo de mi ser. eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas isso também era vaidade. Anda que voy a probarlo lo que es alegría. Voy a disfrutar de lo bueno. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que me serve? Y concluí que divertirse es una locura y que los placeres no sirven de nada. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, En lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino, regando-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que seria que fizessem os filhos dos homens. y ser lo más necio posible sin dejar de mantenerme bajo el control de mi sabiduría. Quería ver, Deixando do céu durante os poucos dias de sua vida. quería ver qué bueno sacan los mortales sus ocupaciones de toda de vida bajo el cielo. Empreendi grandes obras, Emprendí grandes obras. edifiquei para mim casas, Me construir casas plantei para mim vinhas, y que me plantaran viñas. fiz jardins e pomares. Tuve mis propios huertos y jardines. Neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Y allí planté toda clase de árboles frutales. Fiz para mim açudes, Mandé construir estanques de agua para regar com eles bosques para poder regar la floresta que reverdeciam as árvores. donde crecían los árboles. Comprei servos e servas. Compré esclavos y esclavas. Tive servos nascidos em casa. Y tuve criados que nacieron en mi casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Tuve también grandes ganados de vacas, de ovejas, más que todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Amontoei para mim prata e ouro, Acumulé plata y oro y tesoros, tesouros de reis e de províncias. y que antes fueron de otros reyes y provincias. Provi-me de cantores e cantoras, Tuve cantores y cantoras, disfruté das delícias dos filhos dos homens, de los placeres humanos, mulheres e mais mulheres. habidos y por haber. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Mi grandeza fue mayor que la de todos que reinaron antes de mí en Jerusalén. Preservou também comigo a minha sabedoria. Pero además siempre conservé mi sabiduría. Tudo quanto desejaram os meus olhos eu não neguei, No les negué a mis ojos nada que desearan ver. nem privei o meu coração de alegria alguma, Conscientemente me aparté del placer alguno, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. porque en lo íntimo disfruté todos mis afanes. Eso fue la recompensa de todos mis afanes. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, Luego me puse a considerar todo lo que había hecho con mis manos como também o trabalho que havia feito com fadiga. y el trabajo que me costó realizarlo. Eis que era tudo vaidade, Y resultó que todo era vanidad, é correr atrás do vento, aflicción de espíritu. e nenhum proveito havia debaixo Nada do es sol. provechoso bajo el sol. Muito bem, Muy bien. vamos ver as fontes onde Salomão buscou ser feliz? Vamos a ver las fuentes donde Salomón buscó ser E feliz. nós vamos ver se é muito diferente dos nossos dias hoje. Y vamos a ver si es muy diferente de nuestros días de E hoy. por isso eu separei os versos didaticamente, Y por eso yo separé los versículos didácticamente para que a gente possa entender bem isso. para que podamos entender bien esto. No versículo 1 e 2, En el versículo 1 y 2, Salomão busca a felicidade na boemia, Salomón busca la felicidad en la bohemia, nas noitadas, en las nochadas, nos prazeres da carne. en los placeres de la carne. Sabe que, como disse a vocês, eu tenho 2 meninos, Saben que yo, como dije a ustedes, tengo 2 hijos. e eu sempre disse a eles uma coisa: Y yo siempre dije a ellos una cosa. quem ¿Quién quer voar como águia quiere volar como águila não pode estar com corujas. no puede estar con Corujas? corujas? ¿Ah? Sí, pero Bicho da de noite. de noche, É, da que noite. cazan los animales, ¿cómo sería esto? No, como búhos. Pronto. Búhos.
Lechuzas. Lechuzas. Parecido com lechuga. A lechuga. Yes. Lechuzas. Lechuga é alface? Lechuga fácil. Parece ser lechuzas. Ah, lechuzas. Muito Yes. bem, muito bem. Aprendendo. Estamos aí. Hoje eu vou fazer vocês desenvolverem um fruto do Espírito. Ele vai fazer vocês desenvolver o fruto do Espírito, um deles. A paciência. A paciência. Tenham paciência. Tenha paciência. Né? Muito bem. Então, o jovem busca muitas vezes a felicidade nas noitadas. El joven busca muchas veces la felicidad en las noches. E Salomão também buscou. Y Salomón también buscó, Mas não foi ali que ele encontrou a felicidade. pero no fue ahí que encontró la felicidad. Como todo homem vive entre duas angústias. Como todo hombre vive entre dos angustias, Ânsia por ter ansia por tener e tédio de possuir. y tristeza por no tener. A palavra de Deus diz no La palabra versículo de 3. Dios dice en el versículo 3, Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, resolví darme al vino, regando-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura. entregarme la locura. Ou seja, Salomão busca aqui a felicidade na embriaguez. O sea, Salomón busca la felicidad en la embriaguez, Na embriaguez. quedarse borracho. Quantos hoje não buscam a felicidade na embriaguez? ¿Cuántos hoy no buscan la felicidad así, de esa manera, No entorpecer da embriagándose, mente, en el entorpecer de la mente, no álcool, en el alcohol, nas drogas, quer en las seja drogas, maconha, heroína, que sea cocaína. marihuana, cocaína, heroína? Quantas pessoas não buscam ser felizes assim? ¿Cuántos no buscan ser felices así? Existe uma clínica lá em Curitiba Existe una clínica en Curitiba de recuperação. de recuperación E eu fui chamado para falar para aquelas pessoas y que él estavam fue lá. llamado para hablar para estas personas que estaban ahí. Ali tinham meninos de 15 anos Ahí habían chicos de 15 años e homens de 50 anos. y hombres de 50 años. Paga-se caríssimo para Se paga caro ficar nessas para clínicas. quedarse ahí en estas clínicas. E eu fui convidado para certa tarde dar uma palestra ali para Y eles. yo fui invitado una cierta tarde a dar una charla a ellos. E eu cheguei ali naquela clínica bem na hora do almoço. Y yo llegué bien ahí en el almuerzo. Siempre llegas en el almuerzo, ¿eh? Pues Eso é. yo yo estoy notando. Siempre Fala assim, llegas al esse almuerzo. gordinho gosta de dar um golpe. Él dice, ese gordito le gusta dar golpe Né? en el momento de lo... Chega bem na hora do almoço. Llega bien el momento del almuerzo. E aí a dona da clínica Y la dueña de la clínica me convidou para almoçar. le invitó para almorzar. Eu não poderia ser indelicado com ela. Y él no podía ser indelicado, no gentil con ella. E eu aceitei ali o almoço. Y aceptó el almuerzo. E aquilo foi muito bom. Y eso fue muy bueno, Porque eu estava ali com aquela rapaziada. porque estaba con esos muchachos. E você sabe que na hora que você come, quando você come junto, Y sabes que en la hora que comemos juntos, as pessoas elas se desarmam. y las personas se desarman, Elas abrem o coração. abren el corazón. É por isso que Jesus Y por eso que Jesús, era acusado de comelão e beberrão. y por eso que Jesús era acusado de glutón y que tomaba mucho. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ele sabe que no ambiente de mesa, de compartilhar comida, Porque él sabe que en el ambiente de mesa, de compartir junto, é um ambiente fraterno. es un ambiente fraterno. E as pessoas geralmente falam Y las personas generalmente hablan aquilo que elas não falariam. aquello que ellas no hablarían. É por isso que grandes negócios Y por eso que grandes negocios não são feitos no numa son mesa de hechos, escritório. no son hechos en una mesa de escritorio, en la oficina. São feitos numa mesa de um restaurante. Son hechos en la mesa de un restaurante. Porque se abre o coração. Porque se abre el corazón. Por eso me gusta almorzar con ustedes acá en la iglesia. Olha, ¿Entendieron esto? ¿Ah? E sentado com aqueles jovens ali, todos eles falavam a mesma coisa. Eu E sen- perguntava, Y sentado con esos muchachos ahí, todos hablaban la misma cosa. Y él preguntaba, como que você veio para cá? O que aconteceu? ¿cómo viniste acá? ¿Qué pasó? E todos eles falavam a Y mesma todos coisa. hablaban la misma cosa. Eu estava querendo ser feliz. Yo estaba queriendo ser feliz. Buscando a felicidade, Buscando la felicidad. se encontraram com a infelicidade. Se encontraban con la infelicidad. Todos eles diziam, eu quero ser livre. Todos decían, yo quiero ser libre. E buscando a liberdade, Y buscando la libertad, se tornaram presos se tornaron presos de uma das piores cadeias, de una de las peores prisiones, que é a cadeia da alma. que es la cadena del alma. Porque o que aprisiona um homem Porque lo que aprisiona a un hombre é aqui, es acá, não aqui. no acá. Essa semana nós tivemos na penitenciária, Esta semana estuvimos en la 11, conversando ali com alguns presos. conversando con algunos presos. E eu senti que alguns daqueles presos Y yo sentí que algunos de esos presos estavam realmente presos, estaban realmente presos,
mas eram homens livres. pero eran hombres libres. São homens que conheceram o evangelho dentro da cadeia. Fueron hombres que conocieron el evangelio dentro de la cárcel. Deus transformou o coração deles. Dios cambió sus corazones. E quando Deus transforma um Y cuando coração, Dios cambia un corazón, Ele muda uma mente. Él cambia la mente. Então a grande liberdade de um homem Entonces la gran libertad de un hombre começa aqui, empieza acá. porque aqui eu sou feliz, Acá yo soy feliz. ou aqui eu sou infeliz. O aquí yo soy infeliz. Aqui eu sou santo, Aquí soy santo. ou aqui eu sou profano. O acá soy profano. Aqui eu sou justo, Aquí soy justo. ou aqui eu sou injusto. O acá soy injusto. Porque um homem é Porque un hombre es aquilo que a sua mente é. aquel que su mente es. Um homem é a extensão da sua mente. El hombre es la extensión de su mente. Há um filósofo brasileiro que Hay un diz filósofo brasileño que dice algo muito interessante. algo muy interesante. Mente é igual paraquedas. Mente es igual a un paraquedas, ¿eh? Es un, que salta del avión esos Paraquedas. paracaídas. É. Mente é igual paraquedas. Mente es igual a un paracaídas. Só presta quando abre. Só sirve cuando abre. Se não abre, não adianta para nada. Si no abre, no adelanta para nada. Mente cerrada. Então, Tiene que ser mente abierta. Deus muda a mente Dios cambia la e mente. muda o coração. Dios cambia el corazón. E foi muito bom conversar com aqueles rapazes. Y fue muy bueno charlar con estos jóvenes. Porque quando eu me levantei para falar, Porque cuando yo empecé para charlar, eu já estava entendendo o que eles tinham na mente. yo ya estaba entendiendo lo que ellos ya tenían en su mente. Salomão também buscou a felicidade na embriaguez. Salomón también buscó la felicidad en la embriaguez. Mas nessa busca por felicidade, Pero en esa búsqueda de la felicidad, ele se encontrou com a infelicidade. él se encontró con la infelicidad. E como todo homem vive entre duas angústias, Y como todo hombre vive entre dos angustias, ânsia por ter ansia por tener e tédio de y possuir, tristeza de poseer, ele continuou nessa busca. él continúa en esta E búsqueda. vejam as outras fontes que ele foi buscar Y a ven felicidade. otras fuentes que él fue a buscar la felicidad. Vejamos aqui versículo 4, 5 e 6. 4, 5 y 6 los versículos. Empreendi grandes obras, Hice grandes obras, fiz para mim pomares, hice pomares, fiz açudes, plantei bosque, árvores. hice estanques de agua, Ou seja, florestas. Ele busca a felicidade nas grandes realizações. Él busca la felicidad en las grandes Realizações. realizaciones, edificaciones. Agora eu te pergunto, Yo te pregunto ahora, as grandes coisas realmente podem nos fazer felizes parcialmente? las grandes cosas realmente pueden nos hacer felices parcialmente. O problema do fazer grandes coisas El problema de hacer grandes cosas é quando a gente coloca o coração nisso. es cuando ponemos el corazón en esto. Esse está o problema. Ahí está el problema. Esse é o problema. O problema não é fazer grandes coisas. El problema no es hacer grandes cosas. O problema é quando você acha que você vai ser feliz El problema só fazendo grandes es coisas. cuando piensas que vas a ser feliz cuando haces grandes cosas. Sabe que a maioria das nossas felicidades Sabe que la mayoría de nuestras felicidades estão nas pequenas coisas. está en las cosas más chicas, pequeñas cosas. Às vezes a gente busca grandes coisas A veces buscamos grandes cosas e nos esquecemos que a felicidade y nos olvidamos que la felicidad às vezes vem nos pequenos frascos, está en los pequeños frascos. num abraço, En un num abrazo, aperto de mão, un aprieto de mano, numa visita. en una visita. A felicidade é mais simples La felicidad es más sencilla do que a gente imagina. de lo que nosotros imaginamos. O ser humano hoje é muito complicado. El ser humano es muy complexo. E esse ser humano complicado tem se tornado muito doente. Y este ser humano complexo ha sido tornado muy enfermo. O mundo está doente. El mundo está enfermo. Esperamos grandes coisas, Esperamos grandes cosas quando a verdadeira felicidade cuando la verdadera felicidad vem das pequenas coisas. viene de las pequeñas cosas. Das pequenas coisas. E Salomão buscou a felicidade aí também, Y Salomón buscó la felicidad ahí también, mas ele não encontrou. pero no encontró. E como todo ser humano vive entre duas angústias, Y como todo ser humano vive entre dos angustias, ânsia por ter e tédio de possuir, ansia por tener y tristeza por poseer, ele continua essa busca. él continúa esta busca. E no versículo 7, En el versículo 7 mostra outra porta que ele foi buscar ser feliz. muestra otra puerta que él busca ser feliz.
E aqui diz: comprei servos e servas. Comprou esclavos e esclavas. Tive servos nascidos em casa, bois, ovelhas, mais do que todos que possuíram antes de mim. Tuve grandes ganados, vacas, ovejas, más que todos los que pusieron antes de él. Ou seja, Salomão aqui busca a felicidade no poder. O sea, Salomón acá busca felicidad en el poder. Quantas pessoas hoje não buscam a felicidade no poder? ¿Cuántos no buscan hoy la felicidad en el poder? Acham que se tiverem poder, Piensan que si tienen poder, serão mais felizes? serán más felices. Salomão já passou por isso. Salomón pasó por esto. E ele viu que não deu certo. Él vio que no dio cierto. Sabe que ali no Brasil existe um ditado que diz mais ou menos assim: Saben que en Brasil hay un ditado que más o menos se dice así: quer conhecer alguém? ¿quieres conocer a alguien? Dê poder a ele. Dé poder a él, Porque o poder corrompe. porque el poder corrompe. Eu não sei se existe esse ditado aqui. Existe também. acá? Existe acá, né? Estamos parecidos entonces. Mas eu quero dizer para vocês que eu concordava, hoje eu não concordo mais com isso. Y quiero decir para ustedes que antes concordaba, pero ahora yo no estoy de acuerdo con esto. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque um dia eu aprendi com um caminhoneiro, Porque un día yo aprendí con un camionero numa mesa de almoço num restaurante, en una mesa de almuerzo en un restaurante, num posto na beira da estrada. en un terminal de servicio en la ruta, Porque evangelista viaja muito. porque evangelista viaja mucho, E evangelista aprende evangelista aprende, que se você quer comer bem e não gastar muito, si quieres comer bien y no gastar mucho, tem que comer onde caminhoneiro come. que tienes que comer donde el camionero come. Eso es una verdad. Donde hay muchos camiones, se tiene que parar ahí. Pare ali. Sim. Né? E eu estava conversando com este caminhoneiro Yo estaba charlando con este camionero e ele disse algo para mim que eu nunca mais me esqueci. y él dijo algo que nunca más él se olvidó. Ele disse assim: Él dijo así: o poder não corrompe, el poder no corrompe, simplesmente mostra o que o indivíduo já tem no coração. simplemente muestra lo que el individuo ya tenía en su corazón. Porque se poder corrompesse, Porque si el poder corrompese, José, José, quando se tornou governador, cuando se hizo gobernador, seria um corrompido. sería un corrupto. Daniel Daniel seria um corrompido. sería también un corrupto. Jó Job seria um corrompido. sería un corrupto. E tantos Y homens tantos da y Bíblia. tantos hombres de la Biblia. Então, o poder não corrompe, El poder no corrompe, só mostra o que o solo indivíduo muestra lo que el individuo es. E aí ele me deu um exemplo fantástico. Y él dio un ejemplo fantástico. Um colega caminhoneiro dele, Un colega camionero de él, na firma onde eles trabalham, en la empresa donde trabajaba, vivia criticando os políticos que roubavam milhões. vivía criticando a los políticos que robaban millones. Mas ele mesmo Pero él mismo pulava a catraca do refeitório saltaba en el refectorio de la empresa, él saltaba para não pagar para no pagar o almoço. el almuerzo. E criticava Y criticaba os políticos los políticos que roubavam milhões. que robaban millones. E por que ele não roubava milhões? ¿Y por qué él no robaba millones? Porque ele não tinha capacidade. Porque no tenía la capacidad, Ele não tinha poder para isso. no tenía poder para esto. Porque se tivesse, Porque si tuviera, faria. lo haría. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Sabe onde é que está o maior problema do ser humano? ¿Sabe dónde nosso? está el mayor problema del ser humano? Nuestro problema, Está dentro. acá adentro. Nosso problema não está fora. Nuestro problema no está afuera. O nosso maior problema não está fora. Nuestro mayor problema no está afuera. O nosso maior problema está dentro. Nuestro mayor problema está aquí dentro. É a natureza humana. Es la naturaleza A humana. natureza humana que é corrupta. La naturaleza humana que es A corrupta. natureza humana que quer sempre se prevalecer. La naturaleza humana que siempre quiere prevalecerse. Quer subir em cima dos Quiere outros. subir encima de los A otros. natureza humana não é boa. La naturaleza humana no es buena. E se a gente não represar isso, Y si nosotros no contener eso, a gente vai fazer o que condena. y vamos a hacer lo que nos condena. Vamos fazer o que condena. Vamos a hacer lo que condena. O outro condenava os políticos, El otro condenaba a los políticos, mas roubavam o almoço. pero robaba un almuerzo. É a natureza humana. Es la naturaleza humana. Salomão tentou ser feliz com Salomón o poder, intentó ser feliz con el poder, mas não encontrou a verdadeira pero no felicidade. encontró la verdadera E felicidad. como o ser humano está sempre buscando a Y felicidade, como seres humanos siempre está buscando la felicidad, ele continua nessa busca. él continúa en esta busca. E o versículo 8 diz para nós o seguinte: El versículo 8 dice lo siguiente: amontoei para mim prata e ouro, tesouros de reis, acumulé plata y oro y tesoros, cantores e cantoras, cantores y das cantoras, delícias dos filhos dos homens. las delicias de los
placeres humanos. Mulheres e mais mulheres. Mujeres y más mujeres. E aí eu te pergunto, Y yo te pregunto, será que o ser humano hoje não busca felicidade no dinheiro? ¿no será que el ser humano no busca también la felicidad en el dinero? Achando que ter mais dinheiro vai ser mais feliz? Pensando que tener más dinero va a ser más feliz. E buscando a felicidade, Y buscando la felicidad, se encontra com a felicidade. se encuentra con la E felicidad. buscando dinheiro, Y buscando dinero, acaba muitas vezes com a família. acaba con su familia, Acaba com a paz. acaba con la paz, Acaba com a alegria. acaba con la alegría, Porque está numa busca obstinada porque está en una busca terca daquilo que diz que é, mas não é. de aquello que dice que es, pero no es. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque o diabo coloca açúcar no veneno. Porque el diablo pone azúcar en el veneno. Ele te oferece aquilo que você já tem Él te ofrece aquello que ya tienes e tira até aquilo que você não tem. y saca aquello que no tienes. O diabo te oferece a graça, El diablo te ofrece a la gracia, mas te entrega a desgraça. pero te entrega la desgracia. O diabo te oferece o prazer Él te ofrece el placer e te entrega o desprazer. y te entrega el desplacer. Quantas pessoas não buscam ser felizes hoje? ¿Cuántas personas buscan Tendo ser más felices dinero. hoy teniendo dinero? Quantas pessoas às vezes não estouram a saúde ¿Cuántos no para ganhar a plata? acaban con su salud para ganar el dinero? E quando ganha dinheiro, Y cuando ganan el dinero, daria tudo de volta daría todo de vuelta para recuperar para a recuperar saúde, su salud, a família la e a familia alegria. y la alegría. Quantos e ¿Cuántos y cuántos? Salomão buscou a felicidade. Salomón buscó la felicidad en el dinero. Eu aprendi Yo aprendí com um jardineiro con un jardinero da cidade de Paranaguá, lá en no la ciudad de Paranaguá, litoral del Paraná. Litoral. E ele disse algo interessante para mim, Y muito él, inteligente. y él dijo algo muy interesante, un hombre muy inteligente, un Ele jardinero. disse assim: Él dijo así: o dinheiro não traz felicidade, el dinero no trae felicidad, só deixa desgraça mais confortável. solo deja la desgracia más confortable. Exatamente. Né? O dinheiro não traz El felicidade, dinero no trae felicidad, porém deixa a desgraça mais confortável. pero hace la desgracia más confortable. Se dinheiro trouxesse felicidade, Si deixa eu te falar dinero, uma coisa. si dinero trajera felicidad, te voy a decir algo ahora. Rico não se mataria. Rico no se mataría, E proporcionalmente, y proporcionalmente, rico se mata rico se mata muito mais do que mucho pobre. más que el pobre. Então, o Entonces, jardineiro, ele tem razão. el jardinero tiene razón. Dinheiro não traz a felicidade. Dinero no trae felicidad, Deixa a desgraça mais confortável. deja la desgracia más confortable. Mas Salomão continua buscando a felicidade. Pero él continúa buscando la felicidad. E aí Salomão busca a felicidade nos vários casamentos, nas mãos de muitas mulheres. Y él busca la felicidad en varios casamientos, en las manos de muchas mujeres. E se tem alguém que entende casamento, esse é Salomão. Y si hay alguien que entiende casamiento, es Salomón. 300 esposas 300 e esposas 700 concubinas. y 700 concubinas. Se eu com uma já tenho um problema, Si él con una ya tiene problema, imagine Salomão. imagina a Salomón. Né? Imagine Salomão. Buscou a Bu- felicidade Buscó la felicidad na mão de muitas mulheres, en la mano de muchas mujeres, mas só encontrou a verdadeira felicidade pero solamente encontró la verdadera felicidad nos braços de um homem, en los brazos de un hombre, Jesus Cristo. Jesucristo. Eu faço muito casamento lá no... Yo hago muchos casamientos Brasil. allá en Brasil. Até aquelas meninas que não conseguem casar, vêm falar comigo. Hasta las chicas que ya no consiguen más casarse, vienen a buscarlo É. Eu sou santo casamenteiro. para que oren, porque él es el santo casamentero, Casamenteiro. para que puedan casarse. E eu sempre digo, Y yo siempre digo, no sermão de en la casamento, predicación del casamiento, o grande, como é que poderia dizer aqui, o homem, o verdadeiro homem, el verdadero hombre não é aquele que conquista várias mulheres, no es el que conquista varias mujeres, mas é aquele que conquista várias vezes pero es aquel que conquista varias veces a mesma mulher. la misma mujer. Esse é Este es o verdadeiro homem. el verdadero hombre, Aquele que conquista várias vezes aquel que conquista varias veces a mesma mulher. la misma mujer. Salomão teve 1000 casamentos, Salomón tuvo 1000 casamientos, pensando que ia ser mais feliz, pensando que iba a ser más feliz, mas ali ele não encontrou a verdadeira pero ahí no felicidade. encontró la felicidad. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque no meio daquelas 1000 En medio de esas 1000
E eu não consigo nem imaginar, nem tento imaginar isso. Y no consigo ni imaginar, ni Ni intentes imaginar esto. Ele amava uma Él amaba una sulamita, sulamita, o qual ele escreveu o livro de Cantares. el cual escribió el libro de Cantares. No meio de tantas, En medio de tantas, ele amava él amaba una mulher. mujer. Salomão tentou buscar a felicidade Salomón intentó buscar la felicidad nas mãos de muitas mulheres, en la mano de muchas mujeres. mas só encontrou a felicidade Solamente encontró la felicidad nos braços de um homem, en los brazos de un hombre, Jesus Cristo. Jesucristo. E ele continua essa Y él busca. continuó con esta busca. Ele continua essa busca. Él continuó con esta E nessa busca. busca por felicidade, Y esta busca por la nós felicidad, vemos aqui o verso 9 que diz el assim: versículo 9 dice así: engrandeci e sobrepujei a todos que viveram antes de mim, engrandecí, fui mayor que todos que vivieron antes de e mí, preservou comigo também a minha sabedoria. y preservó conmigo mi sabiduría. Ou seja, Salomão busca a felicidade na altivez da vida. O sea, él busca la felicidad en la altivez de la vida. Na altivez da vida. Pessoas vinham de longe para falar com ele. Personas venían de lejos para hablar con él. Rainha de Sabá La reina de Sabá veio com toneladas de ouro vino con toneladas de oro para ter uma audiência para tener una de audiencia 2 meses. de 2 meses, Ficou mais de ano que se quedó más de un año escutando escuchando e aprendendo com y Salomão. aprendiendo con Salomón. E depois que Salomão fez tudo isso, Y después que él hizo todo esto, lembra que eu te falei no começo? recuerda lo que te dije al comienzo, Sabedoria é Sabedoria aprender com o erro es aprender con las fallas dos outros. de los otros. Depois que ele buscou felicidade nos prazeres da carne, Después que él buscó felicidad en los placeres de la na carne, embriaguez da en alma, la embriaguez de la alma, nas grandes realizações, en las grandes no relaciones, poder, en el poder, no dinheiro, en el dinero, em várias mulheres, en varias mujeres, na altivez, en la altivez, ele chegou a uma conclusão. él llegó a una conclusión. E sabe qual foi a conclusão? ¿Y cuál, que ele sabe chegou? cuál es la conclusión que llegó? Tudo Todo é es vaidade. vanidad. Tudo é Todo es como correr como correr atrás do vento. atrás del viento, A ponto dele falar, al punto de decir no verso 10, en el versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu todo não lo que deseó neguei. mis ojos, Não neguei. no negué. Não privei meu coração de alegria No alguma. privé mi corazón de alegría ninguna, de nada. Ou seja, fiz tudo o que eu quis. Hice todo lo que yo quise. E sabe por que ele não encontrou a ¿Y felicidade? sabe por qué no encontró la felicidad? E eu quero terminar com esse verso. Y yo quiero terminar con este versículo Por causa de uma coisa. por causa de una cosa. Te pergunto, não são os mesmos lugares que nós buscamos a felicidade hoje? Te pregunto, ¿no es los mismos lugares que buscamos la felicidad hoy? Não são as mesmas fontes que nós buscamos ¿No hoje? son las mismas fuentes que buscamos la felicidad? Ele chegou a essa conclusão. Él llegó a esta conclusión. Capítulo 3, Capítulo 3, verso 11. versículo 11 de E eu Eclesiastés. quero terminar com esse verso. Y yo quiero terminar con este versículo, Onde diz assim: donde dice así: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. en su momento Dios todo lo hizo hermoso Também pôs eternidade no coração do homem, y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, para que esse aunque estos possa descobrir as obras de Deus no llegan a comprender en su totalidad los hechos lo hecho por Dios, desde o fim até o princípio. desde el fin hasta el principio. Quando Deus te fez, Cuando Dios te hizo, quando Deus me fez, cuando Dios me hizo, quando Deus fez todo o ser humano, cuando Dios hizo todo ser humano, no coração humano en el corazón humano há Hay uma um- obra maravilhosa, há um espaço, há uma obra maravilhosa, hay un espacio, hay una obra maravillosa, que é a centelha do Evangelho, que es la semilla del Evangelio, a centelha da eternidade. la semilla de la eternidad. Todos nós temos eternidade no coração. Todos tenemos eternidad en el corazón. Todo ser nascente tem eternidade no coração. Todo ser que nació tiene la semilla de la E por salvación. que a gente não consegue ser feliz ¿Y por qué longe no de Deus? logramos ser felices lejos de Dios? Porque a gente vai tentando colocar coisas finitas Porque tentamos poner cosas finitas no lugar do infinito. en lugar de lo infinito. Colocamos dinheiro, Ponemos dinero, colocamos prazer da carne, ponemos placeres de la carne, colocamos grandes realizações, colocamos grandes vários relaciones, casamentos, varios casamientos, poder, poder, e nada disso supre. y nada de eso realiza. Sabe por quê? ¿Sabe por qué?
Porque o finito porque el finito nunca vai ocupar o espaço do infinito. nunca va a ocupar el espacio del infinito. É por isso que o ser humano sem Deus Por eso el ser humano sin Dios é veleiro sem vela, es un velero sin vela. nenhum vento ajuda. Ningún viento ayuda. É por isso que nós vivemos numa geração que tem tudo para ser feliz. Por eso que vivimos en una generación que tiene todo para ser feliz. E nunca vivemos numa geração tão infeliz. Y nunca vivimos en una generación tan infeliz. Estamos buscando a felicidade Estamos buscando la felicidad em poços de infelicidade. en pozos de infelicidad. Estamos nos tornando Estamos nos haciendo escravos de nós mesmos, esclavos de nós mesmos. de nosotros mismos, Escravos do consumismo, esclavos del consumismo, escravos do ter. esclavos del tener. Quando Jesus diz, Cuando Jesús dijo, seja, sea, a única coisa que você vai levar dessa para outra, dessa vida para outra, la única cosa que va a ir de esta vida a la otra é o seu caráter. es su carácter, tu caráter. Você não vai levar mais nada. No vas a llevar más nada. O teu diploma Tu maravilhoso, diploma maravilloso, o teu dinheiro maravilhoso, tu dinero maravilloso, a tua casa tu maravilhosa, casa teu maravillosa, carro maravilhoso, tu auto maravilloso, tuas grandes realizações. tus grandes Você realizaciones. não vai levar nada. No vas a llevar nada. Você vai levar o seu caráter. Se va a llevar tu carácter. Um dia um professor na faculdade Y un profesor en la facultad perguntou para nós alunos preguntó para nosotros alumnos, o que é caráter. ¿qué es carácter? Cada um falou uma coisa. Cada uno dijo una cosa. E ele resumiu Y él hizo un resumen de uma maneira maravilhosa. de una manera maravillosa. Ele disse: Él dijo, caráter carácter é aquilo que você faz es aquel que hacemos quando ninguém está vendo. cuando nadie nos ve. Caráter é aquilo que a gente faz Carácter es lo que hacemos quando ninguém está vendo. cuando nadie nos está viendo. Eu quero terminar Yo quiero terminar contando uma história de contando una historia de una que eu vivi numa igreja onde eu era pastor. que lo vivió en una iglesia que él era pastor. Uma menina pequena Una chica, Uma chica. perguntou para mim: preguntó a él, Pastor Marcos, Pastor Marcos, quantas igrejas você tem? ¿cuántas iglesias tú tienes? Eu tinha 11 igrejas naquela época. Él tenía 11 iglesias en esa época. E aí ela me fez uma pergunta interessante. Y ella me hizo una pregunta muy interesante. Qual é a igreja mais difícil de ser pastor? ¿Cuál es la iglesia más difícil de ser pastor? E antes de eu responder, Y antes de yo responder, ela falou: é a maior, é a sede, é a central. es la mayor, ella se adelantó en la respuesta, es la mayor, es la sede, la central. Aí eu falei: mas por que a central? ¿Mas por qué la central? Porque onde tem mais gente, tem mais confusão. Porque donde hay más gente hay más confusión. Né? Eu já olhei para aquela menina, parecia uma cobrinha já pequena, né? Yo miré a esa chica y parecía una culebrita chiquitita ya, con su lengua ahí que... Parecia uma cobrinha. E aí eu pensei para responder aquilo para Y yo aquela pensé menina. para responder a esa chica. E eu falei algo que ela não queria ouvir. Y yo hablé algo que ella no quiso, que no quería oír. Eu falei: a igreja mais difícil de ser pastor não La- é a maior, La iglesia más difícil del pastor no es la mayor, é a menor. es la menor. Quantas pessoas tem? ¿Cuántas personas tiene? E eu falei: 4. 4. E ela ficou frustrada: 4? 4. Se quedó frustrada. E eu disse: é a igreja da minha casa. Es la iglesia de mi casa. Que eu tenho lá a minha esposa Porque yo tengo ahí a mi esposa e meus 2 filhos. y mis 2 hijos. Lá é a igreja mais difícil de ser pastor. La es la iglesia más difícil de ser pastor. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque lá eu não me escondo atrás de uma gravata e de um Porque allá no me escondo atrás de una corbata. Lá eu sou Allá yo soy aquilo aquilo que yo soy. É muito fácil se esconder Es muy fácil esconderse atrás de um paletó, atrás de un saco, de uma gravata de una corbata e de uma Bíblia embaixo y do de una braço. Biblia embajo del brazo. É fácil esconder. Es fácil esconderse. Eu quero ver se esconder dentro de casa. Yo quiero esconderse dentro de casa. Lá Ahí, nós somos aquilo nosotros somos que somos. aquello que somos. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Dios nos ayude en esta caminata. Que você possa ser a Bíblia. Que pueda ser la Biblia. A sua vida possa ser a Bíblia. Que tu vida puede ser la Biblia. De muitos que não De têm muchas outra para ler. personas que no tienen para leer. De cada 100 pessoas que a De gente cada dá a 100 Bíblia, personas que se regala la Biblia,
Uma vai estudar. Una va a estudiar. 99 99 vão estudar a nossa vida. van a estudiar nuestra vida. Aquilo que eu sou Aquilo que yo soy fala muito mais alto habla mucho más do que aquilo que eu falo. do que aquilo que hablo. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Que nós possamos aprender com Salomão Que podamos aprender con Salomón a buscar a verdadeira felicidade a buscar la verdadera felicidad que só encontramos que solamente encontramos em Jesus Cristo. en Jesucristo. Deus os abençoe. Dios los bendiga. Eu quero terminar essa manhã Quero- fazendo uma oração. Quiero terminar esta mañana haciendo una oración. Quero orar com você e eu queria pedir licença para ir do lado do Walter. Y quería pedir permiso para ir al lado de Walter. Quero orar ali ao lado do Walter, que é uma pessoa que eu conheci ontem. Es una persona que Aprendi a conocí admirar. ayer. E eu gostaria de convidar você também a ficar em pé aí onde você está. Puedes ponerte en pie donde estás. Se não der para ficar em pé, fica sentado. Queda sentado, Walter. Fica sentado. Y nosotros podemos quedar en pie, porque Podemos vamos ficar a orar em pé, en podemos este colocar momento. Em pé. E eu quero terminar aqui orando com o Walter. O Walter é uma pessoa que tem passado por lutas grandes. Walter es una persona que tiene pasado muchas luchas grandes. É um Jó moderno, Es un Juan moderno, un Job moderno, mas que pelo poder de Deus, más pero el poder de Dios não é que ele vai vencer, no es que él va a vencer, ele já venceu. él ya venció. O fato dele estar aqui hoje El fato de estar acá hoy já mostra que ele é um vencedor. ya muestra que él es un vencedor. Ele está se preparando para entregar a vida a Jesus, Él está se preparando para entregar su vida a Jesús, para nascer de novo, para nacer de nuevo, para ser uma nova criatura. para ser una nueva criatura. Ele está se preparando Él está se preparando para Deus deixar ele, para ele deixar ser Deus na vida dele. para dejar de ser Dios en su vida. Deus vai ser o Deus da sua vida. Dios va a ser Dios en su vida. Exatamente. Exactamente. E eu quero, não sei se tem alguém aqui que está nos visitando hoje, mas se existe alguém que está nos visitando, primeiramente eu quero dizer que você é muito bem-vindo ou bem-vinda aqui. No sé si alguien nos está visitando, pero quiero decir lo siguiente, que eres bienvenida acá. Aqui é a casa do Pai. Aquí es la casa del Padre. E a casa do Pai é a casa do Filho. Y la casa del Padre es la casa del Hijo. Essa é tua casa também. Es tu casa también. Deus quer começar uma história nova com você, Dios quiere empezar una historia nueva con usted. mas você precisa Mas sepultar a necesitas sua velha história. sepultar la vieja historia. Deixar as mágoas do passado. Dejar las mágoas del pasado. Deixar os erros do passado. Dejar las fallas del pasado E olhar para frente. y mirar adelante. Paulo tem uma frase que eu gosto Pablo muito. tiene una frase que dice lo siguiente: Ele diz assim: me esquecendo das coisas que para trás olvidando las cosas que pasaron, avanço para aquelas que estão diante de mim. avanzo para las que están delante de mí. A felicidade não está atrás. La felicidad no está en el pasado, A felicidade está na frente, está no alto. está adelante, está ahí la felicidad. Por isso Deus tem um plano na tua vida. Por eso Dios tiene un plan en tu vida. Entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega tu camino al Señor, Confia nele. confía en Él O mais Ele fará. y lo más Él lo hará. A Bíblia é um livro que tem 3.571 promessas. La Biblia es un libro que tiene 3.571 promesas. E uma promessa maravilhosa é Y una essa. promesa maravillosa es esta: Que se você se entregar a Ele, si tú te entregas a Él, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Él va a hacer de usted una nueva criatura. Quero orar com você hoje. Quiero orar por usted hoy. Feche seus olhos. Cierra tus ojos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. Primeiramente, a nossa gratidão por estarmos juntos hoje. Primeramente, nuestra gratitud por estarmos juntos hoy, Porque estamos comendo do Teu pão. porque estamos nos alimentando de tu pan. Estamos bebendo da Tua água. Estamos bebiendo, tomando de tu agua. E o Senhor tem transformado o nosso coração. Y el Señor tiene transformado nuestro corazón. Que o Senhor continue abençoando os filhos que já se aceitaram ao Senhor. Que continúes bendiciendo los que ya te aceptaron como Salvador. Mas abençoe também de uma maneira especial Pero bendice también de manera especial aqueles que estão te buscando, aquellos que están te buscando, aqueles que estão se preparando, aquellos que están se preparando, a semelhança do Walter, a semejanza de Walter, que está se preparando para Que entregar a vida ao Senhor. que está preparando su vida para entregarte a ti. Ele vai nascer de novo. Él va a bajar de nuevo. E o Senhor vai começar a fazer uma nova história Y el Señor va a empezar una nueva historia na sua velha história. en su vieja historia. Porque o Senhor é especialista Porque el Señor es especialista em mudar histórias, en cambiar em historias, transformar vidas. en cambiar vidas. Por isso, Pai, se alguém aqui ainda Por não eso, entregou a Padre, vida ao si alguien Senhor, todavía no entregó su vida a ti, ajuda esse teu filho, ayuda a este tu hijo, a esta tua filha, a esta tu hija, a entregar enquanto há tempo. a entregarlo en cuanto hay Há tiempo. pressa no coração do Pai. Hay prisa en el corazón del Porque Padre. quem muito ama, muito sangra. Porque
porque el que mucho ama, mucho sangra. E o Senhor muito sangrou por cada um. Y el de Señor nós. mucho sangró por cada uno de Nos nosotros. abençoe nessa hora. Bendícenos en esta hora, Em teu nome. en tu nombre. Amém. Amén Amém. y amén.